cirurgia do joelho, do ligamento que ele tinha rompido, e a menina que veio trocar o treino dele olhou pra mim e disse assim: tu fica de olho em mim? Eu olhei pra ela e disse: mas por quê? E ela disse assim: porque às vezes eu desmaio quando eu vejo muito sangue. Eu olhei pra guria e fiquei esperando a risadinha, obviamente, porque eu é enfermeira, né? E a guria não riu, ela ficou séria. E nisso eu vi que ela tava muito concentrada, muito nervosa. Eu digo: ai meu Deus, só que me falta uma enfermeira vir desmaiar na minha frente, não pode ver sangue. Imagina! E aí o médico chegou, foi super rude com ela e xingou ela por causa da tal das unhas que furavam a luva. Acho que ela usava os garrão aquele. E aí o meu marido ficou: ai coitadinha, não sei o que, meu amor, mas só um pouquinho, o médico tá fazendo um favor pra ela. Ele já viu que a mulher não é forte pra isso e tá tentando correr, porque não tem fundamento. Não, porque aí, né? Enfim, mas ainda dá tempo? Não, mas vocês todos são fortes, eu sei que são. Bom, gente, nós vamos falar então, dentro do nosso primeiro capítulo de fisiologia, uma parte de sistema imunológico, que se vocês forem olhar os materiais dos outros cursinhos, quase nenhum traz, tá? Essa parte de imunologia, a parte mesmo, tá? Do tecido sanguíneo, do sistema sanguíneo. Mas eu trouxe para vocês por quê? Porque a prova do Enem ela é muito focada em imunologia, tá? Então, se vocês forem olhar, quando eles falam sobre doença, sobre dengue, sobre qualquer outra coisa, eles vão cobrar a parte de imunologia, muitas vezes, do aluno, né? Sintomas, vocês nem se matem decorando sintomas de doença, porque dificilmente isso vai cair numa questão, mas sim o que envolve a doença, que aí está ligada diretamente à imunologia, principalmente vacina, soro, essa discussão que está muito forte desde a função da pandemia, né? Movimentos anti-vacina forte, né? Então, todas essas questões. Então, eu vou recapitular um pouquinho com vocês agora numa subdivisão mesmo do sistema imunológico, tá? E se vocês forem olhar, como eu falei, na maioria dos livros de ensino médio vão trazer dentro da parte de tecido sanguíneo a função das células sanguíneas e ponto, mas não subdivide em imunidade inata, imunidade adaptativa. Então, e isso aqui vai ser também de base para vocês, e na faculdade vocês vão ver muito, isso aqui vai ser muito importante, né, gente? Por quê? Porque o paciente vai chegar para vocês com N sintomas. Vocês têm que saber o que vocês vão investigar, né? Porque muitas vezes um sintoma é muito comum entre uma doença e outra. Então, essa investigação vai fazer parte da rotina diária, né? Seja de um médico ou de um veterinário, né, Luiz? Porque a identificação, né? E a correlação correta entre os sintomas e a doença vai estar diretamente relacionada a isso. Então, dentro da imunidade, nós vamos ter dois tipos de imunidade, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Sabem me dizer a principal diferença entre elas? Então, fisiologia humana, depois a gente vai comparar, né, com a fisiologia animal dentro da zoologia. Vamos falar de sistema imunológico. Eu botei como letra A, né? Letra A, sistema imunológico. E aí, sabem me dizer o que é uma diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa? Então vamos colocar aqui um paralelo. Imunidade inata, e imunidade adaptativa. A inata já nasce com ela. Aí, boa. Na imunidade inata, inato significa nativo do próprio ser, tá? Então, é aquele tipo de imunidade que tu já nasce com. Lembra que eu falei pra vocês de fagocitose, né? Lá, quando a gente falou de citologia, olha aqui, ó, o TRI, transportes ativos de membrana, que era um transporte em bloco. E eu lembro que eu desenhei pra vocês uma célulazinha, que era um macrófago, que é uma célula da nossa imunidade inata, e fagocitando uma bactéria que invadiu lá a minha corrente sanguínea. Então, o meu tecido, né? Porque ele é um monócito, lembra que eu falei pra vocês até do tecido sanguíneo? Ele é um monócito, quando ele está dentro do vaso sanguíneo, e ele se transforma em macrófago, que é a atividade fagocitária realmente, quando ele está no meu tecido. Ou seja, quando o meu tecido foi invadido, ele precisou ser liberado da corrente sanguínea para o meu tecido. Então ele vai ser chamado de macrófago. Na nossa pele, ele ainda vai receber um outro nomezinho, que é a célula dendrítica, que nada mais é do que um macrófago que fica circulando
né, no nosso tecido, também tentando nos proteger, porque a gente também vai ter barreiras físicas no nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que uma dessas barreiras físicas, inclusive faz parte da nossa imunidade inata, é a nossa pele, porque lembra que a gente falou que tem junções muito fortes entre as células e pouca substância intercelular, e isso vai fazer com que a nossa pele, além de dar, né, a forma, muitas vezes, aos nossos órgãos, ela também vai nos proteger da entrada de micro-organismos. Então, os micro-organismos que atravessam a nossa pele, ou eles precisam de uma porta de entrada, uma ferida aberta, né? Ou também, muitas vezes, através das nossas mucosas, porque aí ele vai conseguir atingir a corrente sanguínea, porque a pelezinha dessas mucosas é muito fina e ele vai conseguir atravessar. Então, ele precisa, que a gente chama de porta de entrada para o nosso sistema, para o nosso organismo, para ele conseguir fazer esse processo de invasão. Então, da imunidade inata, a pele já é um dos componentes que a gente vai ter. Outra questão é, nas mucosas, principalmente, a gente tem enzimas chamadas de lisosimas. Lembra? Lisossomos, que são organelas que fazem digestão intracelular ou quebra, né, de substâncias que entraram dentro da minha célula. E eu lembro que quando eu falei para vocês daquele desenhozinho lá do macrófago fazendo o processo de fagocitose, eu ainda falei para vocês que depois, aquela vesícula chamada de fagossoma, que nada mais é do que uma vesícula que o complexo de Golgi vai excretar, e vai envolver aquela bactéria dentro da célula, ela vai se fundir a um lisossomo e vai formar o que a gente chama de vacúolo digestivo. O resto, que a minha célula não aproveita, essa vesícula vai se aproximar de novo da membrana e vai abrir para fora por um processo que a gente chama de exocitose, que é a saída de substâncias da minha célula. E alguns nutrientes, inclusive dessa bactéria, minha célula vai reaproveitar. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? Então, às vezes ela pode pegar um glicídio, uma proteína, mas ela vai jogar tudo que ela não aproveita para fora. Bom, dentro dessa questão, gente, da nossa imunidade inata, a gente vai ter, então, a imunidade que o indivíduo já nasce com, tá? Então, ela é, vou botar aqui, ó, ela é própria, vou botar própria do indivíduo. E na imunidade adaptativa, eu preciso de um primeiro contato. E aí tem uma questão interessante também. Lembra que eu falei, acho que eu já mexi isso com vocês, né? Tem pais que a criança nasce, eles botam dentro de uma bolha, lembra o filme do Jimmy Bolha, que passava na sessão da tarde? Eles botam dentro de uma bolha aquela criança e não querem que ninguém pegue no colo, que ninguém beije, que a criança não brinque com a orelha, que a criança não leve nada na boca. Pergunto pra vocês, ele está sendo um bom pai ou uma boa mãe? Não. Por quê? Porque a criança, ela precisa desenvolver seus próprios anticorpos. E, inclusive, a gente falou também dentro dessa parte do tecido sanguíneo que a mãe vai passar muitos anticorpos durante a amamentação do filho. Só que é uma transferência passiva de imunidade adaptativa, tá? Depois a gente vai falar isso no finalzinho, recapitulando um pouquinho também. Mas é uma transferência passiva. Quem produziu esses anticorpos? A mãe. E ela passou esses anticorpos assim como a gente passa numa imunização com um soro antiofídico, que é o soro contra veneno de cobra, é um soro antitetânico, que foi produzido previamente num cavalo. O cavalo produziu as células de memória, né? O cavalo desencadeou a produção dos anticorpos e eu peguei só o plasma do sangue, que é a parte líquida, né? Para injetar no indivíduo, para ele ter esses anticorpos para neutralizar a toxina, seja ela, né, o veneno da cobra, seja ela uma toxina produzida pela bactéria Clostridium tetani. Então a gente vai neutralizar só essa toxina, mas a criança vai ter essa imunidade depois? Não, porque esses anticorpos eles vão sendo absorvidos pelo nosso corpo e eles não vão mais ficar disponíveis na corrente sanguínea, a não ser que tenha o quê? Célula de memória, que eu falei para vocês, que é essa capacidade de resposta. Então, gente, quando a gente tem na imunidade adaptativa, algumas células vão ser específicas também desse tipo de imunidade adaptativa, elas vão precisar de um primeiro contato. Como é que vai ser esse primeiro contato? Ou eu adoeci, ou o que aconteceu? Eu tomei uma vacina, tá? Porque isso simula um processo infeccioso na minha corrente sanguínea que vai mostrar proteínas, gente, que os micro-organismos vão ter e que muitas vezes se repete de um tipo de micro-organismo
determinados grupos de micro-organismos, que a gente vai mostrar para o nosso sistema imunológico. Ele vai ter a capacidade de secretar esse anticorpo com a ligação correta para ela e vai se ligar para neutralizar esse micro-organismo. Então, se liga diretamente numa sequência de aminoácidos específicas, que a gente vai chamar de PAMPs, que é os padrões moleculares de reconhecimento. Esqueçam isso. Eu estou falando para vocês porque vocês vão lembrar disso depois de mim na faculdade, quando vocês forem entrar no estudo aprofundado. Eu nunca me esqueço. Meu professor de imunologia me traumatizou. Quem for ter aula na veterinária, biologia, acho que pode ter aula, vai ficar o Marcelão. E ele pegou e falou assim, vocês têm que saber a cascata do complemento todinha na prova, que eu vou perguntar para vocês, que são proteínas imunológicas. E a gente, como é que a gente vai saber toda a cascata do complemento? Todo mundo se matou decorando, ele não cobrou na prova, ele cobrou pra gente explicar como é que ela funcionava, que era diferente de tu saber qual é o C1, C2, C3, mas enfim, né, foi uma coisa que vocês vão passar na faculdade, vocês vão ser muito cobrados em cima disso, até porque, como eu falei, um médico forte, um veterinário forte, tem que saber muita imunologia, né, então tem que se matar estudando mesmo imuno. Isso da alimentação, tipo, se não tem o primeiro contato e fica meio bolha, se perde esses anticorpos. Sim, porque aí vem essa questão, por mais que tu tenha recebido na amamentação, a criança por si só, ela já não vai ser amamentada há muito tempo, é ou não é? Então, enquanto ela está sendo amamentada, a mãe está transferindo esses anticorpos. No momento em que a mãe parou de amamentar, essa criança já não tem a capacidade de ter esses anticorpos na corrente sanguínea. Como é que ela vai ter? Quando eu estou com a minha carteirinha de vacinação em dia, que é muito importante, né? E aí vocês veem várias doenças voltando, como meningites, e doenças, gente, que foram erradicadas, muitas vezes, né, da população humana, voltando pelos movimentos antivacinas. Ah, eu não vou dar isso no meu filho, porque isso é uma coisa do governo para matar as crianças, para matar os idosos, as teorias da conspiração mais diversas que vocês vão ver na vida, né? Mas o que acontece? A vacinação é muito importante, por quê? Porque como essas doenças não ocorrem mais de maneira natural, não precisa a criança adoecer para desenvolver imunidade, basta ter dado a vacina. Algumas delas, a longo prazo, inclusive, a gente vai sabendo que às vezes as doses de reforço precisam ser dadas até depois de adulto. Não sei se eu comentei isso com vocês, mas a cachumba, por exemplo, quando eu era pequena, não era já tão comum assim, tá? Então, mas é uma doença comum de criança, cachumba, catapora, rubéola, enfim. Mas eu não tive, porque a minha vacina estava em dia para cachumba na época. E a minha geração, quando foi para a faculdade, eles esqueceram de emitir, né, alertas sobre um reforço da vacina da cachumba depois de adulto, tá? E aí, não sei se esqueceram, mas até hoje eu não entendi direito se esqueceram ou se eles não entendiam como se baixava muito os anticorpos. O que aconteceu? A gente não tomou a outra dose de reforço depois de adulto e teve um surto na UFPEL de cachumba. Vocês ouviram falar ou não? Não? Eu estava no mestrado já, mas eu me lembro que quando deu o surto, eu disse, vou começar a vacinar, porque realmente, olha, tá falhado, não tá no cartão de vacinação dessa geração, eu nasci em 90, né, essa geração aí dos anos 90, então vamos vacinar essa galera, né, de 90 em diante, eu vi que foi. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a vacina, mas eu já tinha tido contato com um estagiário que tinha cachumba e ele ficava encerrado dentro do laboratório com o ar-condicionado ligado. Então eu desenvolvi a cachumba, mas muito fraca, provavelmente porque eu já tinha tomado aquele reforço da vacina. Ela leva um tempinho, agora vocês vão entender, a começar a desenvolver os anticorpos e as células de memória. Então o que acontece? Deu mais fraca porque realmente eu tinha tomado a vacina, mas um monte de gente na UFPEL, eles estavam vacinando nos corredores da UFPEL, porque muito aluno com cachumba, e aí a UFPEL teve que tomar uma medida rápida, né, de tentar vacinar quem ainda não tinha desenvolvido doenças para não desenvolver isso. Então, para vocês verem que isso faz parte também, né, do quadro da campanha de vacinação, inclusive, nessa questão da demora no desenvolvimento dos anticorpos, da manutenção desses anticorpos, que é uma das coisas que a gente está enfrentando muito hoje para o Covid. Né? Por quê? Porque a doença ainda está ocorrendo, né? Ainda tem gravidade em algumas pessoas, tem pessoas que acabam ainda morrendo, mas a gente tem exatamente essas várias dosagens da vacina, por quê? Porque ele é um vírus de RNA que muda muito. Então, daqui a pouco veio a vacina para a primeira cepa, surgiu outra. Aí eu vacino para outra, surgiu outra. Então, você já vê que já tem a bivalente e provavelmente eles vão começar a colocar mais.
E pelo menos 4 cepas virais a gente já identificou que ocorrem bastante na população. Né? Então é que nem a vacina da gripe normal, para fazer para vocês. A gente estuda quais são os vírus que estão atingindo a população naquele ano, e aí junta um pool de proteínas de cada um desses tipos de vírus, né? Proteínas diferentes, e eu vacino a pessoa com uma vacina que a gente chama de polivalente, uma vacina que vai pegar várias linhagens desse tipo de vírus. Tá? E aí vem dentro da questão da imunidade adaptativa, né? Porque a vacina ela não te protege no primeiro dia. A gente precisa esperar a pessoa desenvolver as células secretoras de anticorpos e as células de memória imunológica, que é o que a gente quer dentro de uma vacina. Gente, eu tenho problema de tomar uma vacina, tipo, não sabe, vamos dizer, não tem meu cartão de vacina. E eu não tomo a vacina de novo. Problema se tu tomar de novo, tu diz? É uma vacina que eu não sei se eu tenho certeza que eu tomei ou não. Geralmente não desencadeia, a não ser ter todo medicamento, né? A gente pode ter um efeito adverso. O que pode acontecer muitas vezes é tu ficar um pouquinho mais mal do que da primeira dosagem, e o que aconteceu com muitas pessoas no Covid também. Não sei se vocês viram, teve gente que tomou a primeira dose tranquilo, tomou a segunda dose, a pessoa teve febre, isso, aquilo, mas é um sinal que o teu corpo está respondendo. Então, geralmente, porque as nossas vacinas hoje, elas não são mais usadas, é uma das coisas que eu vou discutir agora com vocês, elas não são mais usadas como vacinas vivas, na maioria das vezes, o vírus está morto, a bactéria está morta, ou é um pedacinho dele que nem tem capacidade de gerar nada metabolicamente. Então, o máximo que vai acontecer é a resposta imunológica do teu próprio corpo. Então, geralmente, a gente, a pessoa está na dúvida se não tomou ou não tomou. Mas se tu tomou faz tempo, porque se tu não te lembra, vamos dar a vacina. Tipo, entrar na medicina e tomar tudo. Tipo, se eu entrar na medicina e tomar tudo, não vai me dar nada? Não, aí depende. Tem algumas, inclusive, que dão um efeito contra. Competem pelo mesmo tipo de célula de ação, então não é legal tu tomar muita. Não é legal tu tomar muita, tem que ver quais que tu vai conseguir. Aí, tipo, eu refazer todas as vacinas em época diferentes. Senão tu vai assustar teu corpo, entendeu? Não, mas aí um monte de um mês eu tomo isso, mas refazer todo o calendário pode. Aí sim. Aí a gente tem que estudar porque que tu tá fazendo aquilo ali. Provavelmente vocês vão ter que fazer bastante, porque a população normal é quem tá na rua, quem tá dentro do hospital, tá em contato direto com pessoas doentes, infectadas. E às vezes a própria fonte de infecção hospitalar é a mão do médico. Porque ele examina um paciente e tal, esqueceu de higienizar, esqueceu de trocar a luva para examinar o paciente. Que é qualquer um estômago quando é pequeno, né? E pelo amor de Deus, gente, agora eu vou falar sério. Se eu ver um de vocês almoçando de jaleco ou passeando de jaleco na rua, pendurado no ombro, eu vou parar para xingar vocês. Porque não pode. Mas eu faço medicina, eu quero que todo mundo veja que eu tô. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você não tá matando pessoas. Eu ia até pra festa. Não, se é um jaleco limpo, higienizar só para ir para a festa, tudo bem. E não lavem com as roupas pessoais de vocês também. O jaleco tem que ser lavado à parte. Inclusive, a gente às vezes bota alguns alvejantes, algumas coisas para matar micro-organismo, porque jamais misturar com um pano de prato, calça, cueca, pelo amor de Deus, porque são mas as roupas também do uso pessoal, mas elas são mais íntimas, né? Transmite doença. Ele é um equipamento de proteção individual. Cachumba toma quando é pequeno. Cachumba toma quando é pequeno. Só que aí que tá, tem algumas dosezinhas que vão ser dadas de reforço depois da vida adulta, então tem que olhar, ver se não tem que tomar de novo. A minha antitetânica ela A minha antitetânica. Isso é bom estar em dia, gente. Isso é porque assim, às vezes a pessoa relaciona o tétano à ferrugem e não é. É simplesmente uma ferida no meu pé e um contato com o solo, eu já posso adquirir o tétano, porque a bactéria também se esconde nas profundezas do solo. Então não é só o tétano errado. Não é, na verdade ela não tolera oxigênio, então onde ela consegue se esconder, ela se esconde. Mas aí tem sempre esses questionamentos, prof, mas eu só tive um cortezinho no meu pé, não me cortei com coisa enferrujada, não sei, uma mordida de cachorro me deram antitetânica, aquela médica estava viajando. Não estava viajando, porque tu pode estar levando a bactéria lá para dentro e inoculando de novo. Então não tem essa questão da ferrugem, né? Tem muita coisa que a gente tem, tanta imunologia, tem muito mito, que a gente ainda está desvendando, inclusive, tem coisa que a gente não sabe explicar. Então, gente, imunidade inata, aquela própria do indivíduo, imunidade adaptativa, precisa de um primeiro contato.
E aí vem uma questão que a imunidade inata ela é inespecífica, ou seja, um macrófago vai fagocitar qualquer tipo de micro-organismo que ele encontrar, né? Na imunidade adaptativa, ela é altamente específica. Na verdade, a gente costuma dizer inespecífica, mas ela é uma especificidade baixa, tá? Uma baixa especificidade. E ela é altamente específica na imunidade adaptativa. Altamente específica, tá? A gente costuma dizer, se vocês vão ver tabelinhas em livros onde bota especificidade, um maisinho aqui e um monte ali do outro lado. É para mostrar que uma é quase que inespecífica, ou seja, especificidade muito baixa, e a outra já vai ser altamente específica. E aí tem um mecanismo de atuação, porque na imunidade inata a gente vai ter principalmente fagocitose, tá? De granulação, etc. E na imunidade adaptativa a gente vai ter mediação por linfócitos, tá? Então ela é mediada por linfócitos, direto ou indiretamente. Acho que eu botei uma tabelinha parecida com isso, né? Ali, ó, na página 2 do livro de vocês tem as células da imunidade inata e da adaptativa. Então, quem são as células que vão atuar? A gente já falou muito sobre o macrófago, né? Então, o macrófago, vamos primeiro se lembrar, realmente. Mas também tem os neutrófilos, lembra dos granulócitos que a gente estudou dentro do tecido sanguíneo? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, né? São as célulazinhas aquelas chamadas de granulócitos. Principalmente o eosinófilo e o neutrófilo tem o núcleo multilobulado, né? Então, o neutrófilo tem 3, é como se fosse 3 núcleos, na verdade, ele tem lóbulos de divisão. E o eosinófilo, lembra que eu falei que vocês associam ao fone de ouvido, né? Tem 2. Depois, se vocês forem olhar, inclusive lâminas na faculdade de medicina, vocês vão ver, vão fazer a identificação deles. São células de imunidade inata, elas são inespecíficas. Lembra que eu falei da neutrófilo, faz neutralização de qualquer micro-organismo que invadir a minha corrente sanguínea, seja cravando um espinho na minha pele. Lembra que eu falei? Então, a função dele é a primeira célula que faz diapedese, que é migrar do meu vaso sanguíneo para dentro do meu tecido para fazer essa defesa. O eosinófilo, lembra que a gente falou? Reações alérgicas. Se eu tiver uma alergia muito intensa, eu vou ter uma presença grande de eosinófilos na minha corrente sanguínea. E também em infecções parasitárias. Lembra que a gente já falou sobre isso? E o basófilo, ele está principalmente envolvido com resposta inflamatória, que é, lembra que eu falei dos seus pilares da inflamação, calor, rubor e dor. E tudo isso está sinalizando que tem alta atividade celular naquele lugar, seja cravar um espinho na pele, tomar uma ferroada de abelha, ou também uma dor de garganta, né? A gente vai, o médico, vocês, né, vão procurar sinais de inchaço, principalmente, né? A criança está se queixando que está rouca, se tu achar um linfonodo inchado, a amígdala inchada, tem alguma coisa acontecendo ali naquela região, e tu pode entrar com antibiótico sem medo, né? Porque está tendo alguma invasão muitas vezes ali. E pode acontecer também, às vezes, uma alergia. E a gente dá antibiótico à toa e criar um mecanismo de resistência aos antibióticos por conta disso. Então, vocês também têm que ser um médico chato, cri-cri, que não vai dar antibiótico por tudo. Foi muito engraçado esse tempo, eu fui consultada com uma cistite. E a menina, a técnica de enfermagem que estava treinando, foi minha aluna, assim, ó, anos e anos atrás. E a filha dela foi minha aluna ano passado, inclusive. Ela foi minha aluna no Trem dos Bairros, que era o projeto da prefeitura. Deve fazer uns 11 anos. Foi bem no comecinho da minha carreira de professora. E a filha dela ano passado, peguei mãe e filha, me sentindo velha, né, gente? Porque, mas eu dei aula para as duas. E ela me dizia, essa médica aí, ela é triboa, mas ninguém gosta muito dela porque ela é cri-cri, ela é muito chata. E claro, os técnicos de enfermagem querem fazer o mínimo possível, né? Eles querem cumprir ali a carguinha deles e tchau. E ela disse, mas eu gosto dela. Eu digo, que bom que tu gosta dela, senão tu gosta de trabalhar. É isso mesmo. E ela me pediu, eu estava com uma cistite e pediu urocultura, que é uma coisa que não é comum. Antibiograma e urocultura. O que é a urocultura? Para ver qual a bactéria que está me causando infecção, porque eu falei para ela que é frequente, em mulheres é comum, né? E o antibiótico
antibiograma para saber se o antibiótico que ela me receitou ia ter ação sobre essa bactéria ou não. Isso eu nunca vi nenhum médico fazer isso na vida, gente. Eu tenho pelo menos uma vez por ano cistite. Então, e é uma coisa que realmente mostra que o médico está preocupado. Porque daqui a pouco eu estou dando tratamento e não está funcionando e vai migrar para o rim da pessoa e pode causar uma infecção e matar. Então, né, é o cuidar da vida das pessoas, né, que está em jogo ali. Então, quanto mais vocês conseguirem trabalhar em cima disso, melhor. E aí, na tabelinha de vocês, também mostra a indução de memória, que não acontece na imunidade inata, que a gente já tinha comentado, né, e que vai acontecer na imunidade adaptativa. Exatamente por quê? Porque aqui eu não preciso do contato prévio, por isso que não tem memória, e porque ali precisa desse primeiro contato. Então, aqui não tem memória, então vamos colocar, né, ausência de memória. E na adaptativa, memória imunológica induzida. Memória induzida. E aí a gente fala toda a especificidade, né? Pouco ou nenhuma, como eu já tinha falado, né? Alta especificidade na adaptativa e ação sobre. Aí sim que é mais importante, tá, gente? Bactérias, fungos, parasitos vermiformes. Eles são todos... O que eles têm em comum? Eles não invadem, na sua maioria das vezes, uma célula. Bactéria está fora da célula, fungo está fora. Principalmente fungo, gente. Fungo é difícil de tratar porque ele está fora da célula, ele não causa memória imunológica. Não tem vacina, não tem tratamento muito eficaz para fungo, exatamente por conta disso. E quando a gente fala da imunidade adaptativa, bactérias quais? Intracelulares, tá? Às vezes tem alguns fungos que são intracelulares também, que não aparecem ali, mas porque são muito poucos, tá? Vírus e protozoários. Protozoário invade célula para romper célula, inclusive, e liberar novos, se reproduz dentro das células e rompimento, por exemplo, da malária, né, que a gente fala dos tremores, das febres altíssimas, exatamente porque ele é intracelular. Ah, então vamos colocar aqui, não vai caber aqui, eu vou botar no outro com uma continuidade, tá? Então, na imunidade inata, micro-organismos extracelulares. E quando a gente fala da adaptativa, micro-organismos intracelulares. Então, aqui principalmente bactérias comuns, né, não as intracelulares, fungos e protozoários. Nos micro-organismos intracelulares, a gente vai ter bactérias intracelulares e vírus, principalmente, né, e protozoários. Quando eu botei protozoário aqui era parasitos. Que a gente estuda, inclusive, parasitologia e doenças causadas por protozoários praticamente dentro da zoologia, né? Mas a gente vê muito essa diferença do intra e extracelular. Bom, então, quais são as barreiras? Vamos botar aí as barreiras físicas que a gente vai ter da imunidade inata, né? Então, vou botar aqui a imunidade inata primeiro. Barreiras físicas, vamos lá, gente. A pele, as mucosas, que na verdade vão entrar como física e química, tá? Físicas e químicas. Lembra que eu falei da lisozima? Mas qual é o mecanismo físico da minha mucosa agora de me proteger contra o micro-organismo? Respostas alérgicas, principalmente. Quem tem rinite alérgica?
de alguma coisa no nariz e coçar eternamente. E de um espirro de gripe, que aquece o nariz, é uma resposta inflamatória, por isso que é diferente, inclusive, né? Mas é uma resposta mais intensa porque a gente tem um vírus, então o nosso corpo está tentando realmente expulsar aquilo ali. E aí, gente, vem essa questão. Então, no espirro, o que eu estou fazendo com os cílios das minhas vias aéreas? Eles estão batendo, eles estão se movimentando, tentando levar esse muco para fora, porque depois do espirro tu sabe que vai correr. Ou tu leva um dedinho ele tenta trancar na hora, né? Eles ensinaram também muito na pandemia de fazer isso aqui para a roupa abafar, para a gente não sair disseminando, né? Ou leva um lencinho, alguma coisa, tu sabe que vai escorrer. É o muco levando o micro-organismo para fora. E o químico vai principalmente, como eu falei para vocês, das lisozimas, que muitas delas degradam bactérias e micro-organismos de uma maneira geral. Então, esse é um mecanismo da imunidade inata. Outro mecanismo, gente, químico, que é o HCl estomacal. Opa, estomacal. Vou falar uma coisa nojenta para vocês são futuros médicos, não vão ter nojo, obviamente, não podem ter nojo. A gente engole litros e litros de muco por dia. Tá? Então, no momento que tu trancou o espirrinho ali, tu te livrou dele? Não. O que vai acontecer? Uma bolota na garganta que está degutindo exatamente aquele muco que foi expulso no espirro. E a gente engole sempre, né? O catarro que eles dizem, né? A gente fica engolindo aquilo ali, porque isso é uma tentativa de quando o micro-organismo encontra o pH ácido no meu estômago, o que vai acontecer? Falei em expulsar os micro-organismos, tem gente fazendo uma higienização ali. Tu me lembrou da hora esperando pela boca. Daí, ó, viu? E aí, se ele não limpa o nariz, ele engole. Então ele ficou com nojinho, né? Não quero isso, ficou nojinho. Então a gente, com o pH ácido, ele enfraquece a ligação química das proteínas, lembra que a gente ingere proteínas lá no nosso estômago, que a gente falar dentro da fisiologia, mas a gente vai também enfraquecer a ligação das proteínas da composição química daquele micro-organismo. Então a bactéria vai ser enfraquecida e vai morrer, muitas vezes um vírus pode ter enfraquecimento das suas estruturas do capsídeo, principalmente que é proteína, e morrer. Então a gente tem muito essa questão. Se criou um mito também durante a pandemia, de se tomar bastante água, porque aí a gente tentar engolir o micro-organismo e digerir. Teve até um mito em cima desse, mas não funciona exatamente isso, né, gente? Vai funcionar se o teu corpo estiver realmente com o sistema imunológico forte e bem protegido. Teve gente que tá tomando mais cachaça, porque cachaça matava, de tudo, né? Mas tem, principalmente quem gosta das séries médicas, né, o Grey's Anatomy, mas eu gostei muito do New Amsterdã, que abordou exatamente isso, das pessoas chegando intoxicadas no hospital, porque tomaram um monte de ivermectina, porque tomaram desinfetante, porque isso, porque aquilo, porque outro, que as fake news se disseminaram demais, né? O Grey's Anatomy mostra mais a parte do sofrimento da doença, mas o New Amsterdã eu achei muito legal isso, eu fui recentemente, achei bem legal. Intoxicação. Eu tava bem preocupada com o cara, porque ele tava com ivermectina bem ruim. Eita! E ele tava não deu nada, graças a Deus. Aí já esse tratamento já morreu a produtividade igual, né? Mas graças a Deus ele tá bem. Então, gente, essas barreiras, né, além das células, como eu falei pra vocês, da imunidade inata, tem principalmente o macrófago e o macrófago, neutrófilo, né? Opa! E vocês já ouviram falar da célula NK? Já ouviram falar dessa célula NK? Como é que é o nome dela? Natural Killer, Natural Killer, né? O que acontece? Essa célulazinha, ela mata, ela persegue outras células infectadas muitas vezes, né? E ela vai causar a morte dessa célula. Como também ela pode atuar sobre o câncer. Lembra que eu falei pra vocês que todo mundo tem câncer até que se descobriu o contrário. Por quê? Porque é uma falha da Natural Killer de tentar correr atrás dessa célula que está mostrando alguma coisa diferente. Então, às vezes, uma célula infectada, ela sinaliza, porque ela pega, o vírus é o produto dela, mas ela pega uma parte do capsídeo do vírus e mostra lá em cima.
tentativa de dizer, socorro, estou sendo sequestrada. E aí o que vai acontecer? Essa célula vai perseguir essa outra célula infectada e vai tentar matar ela. Porque em prol de todas as outras células, né? Então ela se suicida em prol das outras células do tecido para tentar exatamente proteger o tecido. Então ela é chamada de natural. Tem 2 L's, não é natural? Tem, né? Ah, não. Não, é o killer só, né? Em inglês tem que eu já disse. Então é uma célula natural killer que vai agir sobre outras células. Tá? Então, como eu falei para vocês, isso tudo nasceu com o indivíduo. Dentro da imunidade adaptativa, vou falar sobre. Ah, e nós temos também, gente, e aí é o tal do complemento que eu falei para vocês, né, que vocês vão estudar na faculdade. Vocês forem alunos mais salas antes. Lembra da Júlia, que era professora? Foi minha professora. Me falou mal de ti, não. Me falou que vocês cobravam muito o tal do complemento, vocês vão lembrar. Essa questão do complemento, tá, gente, ela está diretamente ligada às proteínas que têm ação sobre os micro-organismos. Então, elas sinalizam para outras células agirem sobre e também sacrificarem. Lembra que eu mostrei? Então, tanto a mostrar a proteína do vírus que invadiu a célula lá em cima, como também a cascata do complemento, que por si só já libera coisas tóxicas para aquela própria célula começar a se matar. Tem uma figura no livro de vocês? Não, tá aqui. Na Natural Killer, tá na página 3 ali, ó. Da fagocitose, mostra a célula degranulando ao redor. Tá? Então, são esses fatores que podem acontecer. E os interferons, já ouviram falar? Não? Tudo bem? Os interferons, deixa eu botar um ali. Os interferons, eles estão ligados à resposta viral. Tá? Então, muitas vezes ele vai atrair células de defesa para aquele lugar e eles vão estar ligados para ela se comportar como se fosse algo estranho, a natural killer também começar a sinalizar para essa morte dessa célula programada. Tá? Então, tudo são proteínas também, né? Vamos botar aqui proteínas imunogênicas. Bom, imunidade adaptativa. Se tiverem dúvida, vou me parar, tá, gente? Acho que eu voltei ao ritmo total, ligado nos 220. Recarreguei as energias e voltei ligado nos 220, né? Vai, eu tô no... Oi? Eu tô no... Então, estão fazendo não, menos né? Estou tentando se acostumar. Sabe quando descansa até demais? Mas é que meu plano é não vou estudar mas... férias, vou estudar e tal. Eu não peguei o livro, eu carreguei o tablet ontem. Que bom! Ai, meu Deus do céu. Não, mas acontece. 3 meses é pouco, mas depende, né? Acho que é, então é. Ah, gente, não, mas eu sinceramente tinha aluno me mandando e-mail, mandando Instagram, professores, colegas professores, vamos planejar, não, vamos fazer porcaria nenhuma. Deixei todo mundo no vácuo. Hoje de manhã eu acordei, a primeira coisa é pegar as pessoas que eu deixei no vácuo e responder. Mas digo, não dá, gente, não dá. Antes da gente falar um pouquinho da imunidade adaptativa, tem a questão que eu botei para vocês sobre a resposta inflamatória. Ela vai estar envolvida principalmente na nossa imunidade inata também, tá? E o que é a resposta inflamatória, gente? Lembra que eu falei para vocês daquela figura, eu acho que ela aparece aqui, ó, página 4 ali, ó. Ela aparece direitinho, né? Vamos tentar fazer um esboço dela. Ah, eu botei imunidade adaptativa, vocês já botaram o título aí? Pronto. Tem algum problema de interromper essas respostas do corpo? Tipo, o negócio de tomar remédio para febre? Tem um problema. Não, na febre não. Tá? Na febre não, por quê? Porque a febre ela é prejudicial para o micro-organismo e para mim mesmo. Tá? Então, olha só, lembra que eu falei? Calor, rubor e dor, né? Os pilares da resposta inflamatória. Isso vai me indicar uma rinite alérgica ou até mesmo a invasão de um micro-organismo, cravar um espinho na pele, uma ferroada de ovelha, qualquer outro fator desses, né? Principalmente as alergias, que são respostas inflamatórias muito intensas, tá? E aí o que eu vou tomar contra isso? Lembra que eu falei para vocês? Os antihistamínicos, principalmente.
a não ser o Luiz, porque os antistamínicos ainda são usados para cachorro, gato, sim, dormir, tanto faz como tanto fez, né, para cavalo, enfim, mas porque eles vão se recuperar. Agora, inclusive, se usa às vezes até para transportar o animal, para não dar um calmante, uma coisa mais forte, eles dão os antistamínicos, porque eles atuam também na região do cérebro que ativa o sono. Então, você já deve ter ouvido falar de pessoas às vezes que tomam antistamínico para dormir numa viagem, porque não consegue dormir, então a pessoa dá uma relaxada, né? Mas ele é mais usado especificamente para isso do que para resposta alérgica. Como os de terceira geração eles não agem no centro do sono, loratadina, desloratadina, eles são os mais utilizados. Eles vão frear a resposta inflamatória, tá? Principalmente essa questão do calor, do boi e dor. Lembra que eu falei para vocês da rinite alérgica, né? Eles correndo sempre? Aquilo é uma inflamação, porque junto com a resposta inflamatória, eu dilato o vaso, que é a histamina, e aí eu permito que a célula saia. Só que também sai fluido do meu vaso sanguíneo, que vai fluir do vaso para o tecido. Então o tecido ele começa a ter o que a gente chama de líquido intersticial acumulado ao redor, que vai inchar, inclusive, aquela região. Então, seja, né, a questão do cravar um espinho na pele, a gente vê exatamente isso, é a atividade celular. E aí, lembra, o macrófago, o neutrófilo, essas células começam a guerrear contra os micro-organismos naquele local. Se eu seguir com uma inflamação muito intensa, o que eu vou tomar? Corticoide, que aí ele vai agir no sistema endócrino lá, né? A gente tem na verdade, hormônios corticoides atuando sobre a nossa resposta inflamatória. Então, quando eu estou tomando corticoide, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a intensidade do meu corpo de se defender. Isso é bom para quem está com uma alergia, mas isso é horrível para nos proteger de outros micro-organismos. Então, quando surgiu a pandemia, um dos fatores de risco era também fazer uso crônico de corticoide, fatores de risco para adquirir a Covid-19. Era diabéticos, hipertensos, porque aí, inclusive, ele vai usar uma enzima conversora da angiotensina. E também entrava, claro, o HIV positivo, né, a pessoa transplantada e quem fazia uso crônico de corticoide. Eu tinha pensado, tem uma médica que me passou pra rinite para usar, tipo, sempre, perto do inverno, aqueles sprays que tem corticoide. Aí ele é local, ele não tem problema nisso. Porque ele vai agir, é o Buzonide, Desonida, tem vários nomes comerciais. Aqui ele é local, então ele não vai ter problema, porque não vai migrar para a corrente sanguínea. E o médico, inclusive, vocês vão fazer, né, quando vocês forem médico, preferência usar esse local do que o sistêmico, porque aí vocês vão saber que vocês vão jogar num grupo de risco para qualquer tipo de doença o paciente de vocês. Então, é rinite alérgica, vamos usar o local. Mas está passando muito mal. Em último dos últimos dos casos, esses médicos vão entrar com corticoide sistêmico, exatamente porque isso, né, para a resposta. Por isso, tinha um médico meu mais antigo, assim, que sempre ele passava, tem um crise de sinusite sempre, ele passava antibiótico com corticoide, só que ele me dava sempre, tipo assim, quase todo mês eu tava lá nele. E retenção de líquido, gente, inchaço, engorda, literalmente, não é bem que engorda, na verdade, é porque ele incha o corpo da pessoa, exatamente. Mas é por isso, então, mas então, e aí tu freia. E contra esses sintomas bem superficiais não tem problema nenhum, assim? Não, aí não tem. Dor, e aí o que tu estava me perguntando da febre, né, que eu voltei ali naquela questão, a febre ela é uma tentativa do meu corpo de me sinalizar que eu estou doente, que tem alguma coisa invadindo o meu organismo, né, para eu procurar as minhas medidas de me proteger também, e de tentar matar o micro-organismo, porque as altas temperaturas, lembra que a gente falou lá no começo da citologia, desnaturam proteínas. Então, desnaturar as proteínas do micro-organismo, que é muito pequenininho, é bem sensível. O problema é quando ele começar a atingir uma febre de aproximadamente 40 graus, vou começar a desnaturar as minhas enzimas. E aí eu posso morrer por hipertermia. Já ouviram falar sobre também, né? Então, o que acontece? Isso são o que a gente chama de citocinas, tá? Que são mediadores da resposta inflamatória. Então, a citocina ela é liberada no momento em que é detectado exatamente isso que está na figura de vocês. Uma bactéria, um espinho, alguma coisa que cravou na pele da pessoa ali, está cheio de micro-organismos. Então, a primeira célula que migra para o meu neutrófilo começa a liberar o que a gente chama de comunicadores celulares. Isso são as citocinas. Comunicadores celulares para atrair as outras células, vem soldado que aqui tem guerra. Né? Então, é para a gente ter essa defesa
furinhos do tecido, o que vocês percebem ali? Que só passa líquido ali e algumas células da linhagem branca, que são as células de defesa. Então, gente, lembra que eu falei para vocês sobre os capilares? São vasos sanguíneos tão fininhos que parecem fios de cabelo. Uma artéria e uma veia, ela vai se transformar numa arteríola, que é uma artéria diminuta, ou uma vênula, que é uma veia diminuta, e depois em um capilar. Então, o capilar é aquele vasinho que está ao redor do meu tecido, nutrindo aquelas células e mantendo ele vivo. O que acontece ali? Extravasa plasma e células de defesa para dentro do meu tecido. E depois, embaixo, o que está mostrando? Um vaso linfático. Um capilar que vai se transformando num vaso linfático. Então, um capilar linfático. O que ele faz? Recolhe o excesso de fluidos do tecido, porque não pode ficar, porque senão eu vou inchar. Lembra? As drenagens linfáticas fazem exatamente isso, né? Mandar para onde a gente recolhe esse líquido para a gente desinchar. Mas que às vezes a comida com muito sal, bebida, acho que eu falei isso para vocês, né? Faz essa retenção. E a gente recolhe no vaso linfático, que ali eu vou concentrar principalmente os linfócitos. Então ele vai passar por órgãos de defesa do meu corpo, né? Então a gente tem o timo, que é um dos órgãos de defesa que vai concentrar linfócitos T. A gente tem o baço, gente. Lembra que acho que alguém me perguntou ainda a função do baço? Não foi tu, cara? Foi tu, né? Eu ainda falei, ele renova algumas células, mas principalmente ele é originário dos linfócitos T. Por isso que a gente chama, tem o timo e o baço, mas ele origina muitos linfócitos ali também, tá? No timo, que é um órgão que é mais aqui assim, linfócitos T principalmente. Então ele concentra linfócitos, tá? E os nossos linfonodos, que estão distribuídos em todas as áreas que a gente tem, principalmente a abertura do nosso corpo. Seja aqui nessas regiões do pescoço, aqui na nuca principalmente. E aí, o que acontece quando eu examino um paciente? Ele está com a garganta arranhada, está reclamando, e eu vou examinar. Ou a amígdala está inchada, eu falei, mas eu também posso encontrar uma bolinha aqui assim, ó, inchada. O que é isso? Um linfonodo. E às vezes, gente, isso indica que o paciente, inclusive, nem está mais doente. Por quê? Porque se eles são eficientes, eles concentram linfócitos ali, que vão guerrear contra a bactéria que está tentando se multiplicar naquele tecido, e a pessoa só desenvolve a bolinha, mas não desenvolve a doença. Isso é um sinal que o corpo está funcionando perfeitamente. É muito bom, inclusive, tá? As famosas ínguas. Então, a íngua que sai aqui no pescoço, a íngua inguinal, que muitas pode sair por conta da força, que a gente faz também na região das pernas, mas também pode sair me protegendo de uma cistite, né? De uma infecção qualquer do trato urinário. Então, essas ínguas são indicativos de que tem célula de defesa concentrada ali, tá? Então, por isso, e aí o que acontece? Esses fluidos, eles vão se conectar pelos vasos linfáticos na subclávia esquerda, abaixo da subclávia esquerda, abaixo da clavícula, né? Próximo ao coração. Então, desemboca de novo dentro do meu tecido sanguíneo. Só que eles estão ali filtrando. Então, se tem micro-organismo, muitas vezes ele não volta para minha corrente sanguínea. Ele foi eliminado por um soldado de guerra, que é uma célula de defesa. Tipo no inverno, quando se corta, assim, demora mais a cicatrizar e dói mais. Tem alguma coisa a ver, tipo, a pele sensibilizada? Ou tem alguma coisa deles trabalharem? Tu diz por demorar mais, doer mais. Na verdade, até o doer mais eu discordo um pouco contigo. Vocês já viram que ela sensibilização à dor às vezes enfraquece, se tu tá com a mão muito gelada, te corta e não percebe, às vezes tu te cortou fazendo alguma coisa, demora a sentir. Diminui um pouquinho, mas a questão. Se bate no inverno. A questão do inverno é o seguinte: o vaso, na ausência de calor, que é o frio, ele encolhe mais. E aí o que vocês percebem nitidamente? Pessoas que têm problemas de pressão baixa, o calor faz o quê? O vaso dilate. Isso é física, né, gente? Da dilatação dos materiais que vocês estudam, de estruturas metálicas e etc. Na biologia também existe essa importância. Se é de calor, para o vaso ele dilata. O que acontece com a pessoa que tem pressão baixa? Vai baixar mais ainda, né? Porque fica aumentando a área do vaso e a quantidade de sangue correndo ali já diminui, o fluxo sanguíneo diminui, então a pessoa passa mais mal no calor. E aí vem a questão contrária disso, que é pressão alta, gente. Quem tem pressão alta, inclusive é assintomático, então é uma das consideradas mais perigosas, porque a pessoa não fica mole, passando mal, né, quase desmaiando. Quando ela vai quase desmaiar é porque o negócio já está lá nas alturas mesmo.
aperta mais, pensa na ponta de uma mangueira, eu vou falar isso muito para vocês dentro da fisiologia do sistema circulatório. Se eu apertar a ponta da mangueira, o que acontece com a pressão da água lá dentro? Aumenta. O lava-jato diminui tão pequenininho que parece um furinho, né? De nada, de buraco de agulha. Aumenta a pressão da água. Quando eu solto a ponta da mangueira, vai fluir mais lentamente. No vaso sanguíneo também acontece isso. Então, se não está apertando, é sinal que no sangue a pressão vai baixar. É isso que está relacionado também com a resposta inflamatória. Por quê? Porque a resposta inflamatória ela precisa da dilatação do vaso. Aí vem a histamina que faz isso. Então é tipo o calibre do vaso, não é que os linfócitos vão trabalhar menos. Isso, é o calibre do vaso. É o calibre do vaso, não vai diminuir. Obviamente que o nosso corpo ele precisa de uma temperatura mínima para tudo funcionar também, né? Então se estiver muito gelado não vai funcionar. A gente diminui o metabolismo como um todo, tá? Mas vai estar um pouco mais relacionado com a questão da resposta inflamatória do vaso. Bom, aí sim, agora vocês vão falar da imunidade adaptativa. Dentro dela a gente vai ter dois tipos de imunidades adaptativas, que é a humoral e a celular. Tá? Na imunidade adaptativa nós temos a humoral e a celular. Está relacionada à questão de... Agora eu não lembro qual é a relação do nosso humor, mas dizem que tem uma ligação com os nossos vasos sanguíneos também. Hoje a gente já sabe, vamos ver se vocês estão ligados, o que altera o nosso humor? A função intestinal. Né? É ou não é? Intestino preso, pessoa irritada, mal-humorada, inchada, quase matando todo mundo. Intestino funcionando bem, a pessoa pode estar assim, quando cai desabando o mundo, ela vai resolver as coisas, mas ela não vai ficar mal-humorada, que a gente diz, né? Mas está muito relacionado também ao nosso sistema de defesa, porque o humor quer dizer fluidos. Que a gente costuma dizer assim, a pessoa mal-humorada tem sangue fervendo, tem sangue quente, né? Uma mulher de TPM também, né? Mas é relacionada ao humor, na verdade, né? Vem do latim, quer dizer fluidos. Então, na imunidade humoral, a gente vai relacionar diretamente ao plasma do sangue. O que tem no plasma mesmo? Anticorpos. Tá? Então, os anticorpos estão ligados à minha resposta humoral e eles estão no meu plasma sanguíneo. Tá? E aí, na imunidade celular, aí eu tenho a mediação por, que a gente chama de linfócitos. Tá? Então, quando eu estou falando de humoral, imunidade humoral, é a produção dos anticorpos. Quando é que ele vai ser produzido? Quando eu tenho o primeiro contato com o micro-organismo, como eu já falei para vocês. Então, ou eu fiquei doente ou eu tomei a vacina, eu vou desenvolver depois linfócitos produtores de anticorpos, que são chamados de plasmócitos, eu também vou desenvolver linfócitos que guardam aquela informação daquele micro-organismo para um segundo contato. Então, aqui a gente chama, né, de resposta humoral. Então, ela vai estar diretamente relacionada às imunoglobulinas, inclusive, né, que a gente vai estudar dentro do tecido sanguíneo do indivíduo. Eu posso pedir um exame de sangue bem específico sobre o tipo de imunoglobulinas e o tipo de anticorpos que essa pessoa está produzindo. Então, os anticorpos eles são chamados de imunoglobulinas, tá? Ou gama-globulinas. Vamos aqui, imunoglobulinas. O linfócito, nós temos dois tipos. Linfócitos T e linfócitos B. Tá? Vou dar aqui, ó, linfócitos B e os linfócitos T. Nos linfócitos B, ele vai se diferenciar em linfócitos de memória e ele vai se diferenciar também nos plasmócitos. Plasmo, já não te lembra plasma? O que ele está ligado? A célula secretando os anticorpos no meu plasma sanguíneo. Então, o linfócito, quando ele está produzindo anticorpo, ele é chamado de plasmócito, o linfócito B. Quando ele só guarda a informação, ele é um linfócito de memória.
Esse primeiro linfócito, por exemplo, acabei de me gripar, o Roberto deu um espirro aqui, eu aspirei o vírus começou a entrar nos meus, sei lá, invadindo meu alvéolo pulmonar, né, tá invadindo meu trato respiratório. E ele vai cair na minha corrente sanguínea. Ele vai encontrar com as primeiras barreiras, que eu falei para vocês, as células de imunidade inata, que não são tão efetivas contra vírus, né? Mas o que eu preciso? Aí, se o Roberto chega lá no meu consultório gripado, eu vou dar antibiótico para ele? Não tem por que eu dar antibiótico para ele. O antibiótico é sobre a parede da bactéria, inclusive. Então, eu não vou dar antibiótico para ele. Eu vou dizer assim, Roberto, você vai ter que tomar bastante líquido, dormir bastante, te resguardar até o teu corpo reagir. Não tem que fazer, mas me recomenda um multigripe, um benegripe, um não sei o quê. Cara, eu posso te recomendar. Por quê? Para resolver o problema da febre, né, da congestão nasal. Esses os remédios para gripe que a gente vai encontrar. Não tem um remédio efetivo para a gripe, porque a gente estava discutindo a questão da ivermectina, né? Ele agia sobre o vírus em laboratório. Acho que eu contei isso para vocês, né? O medicamento, ele matava vírus em laboratório quando o cara faz experimento em células. Quando ele foi para a segunda fase do experimento, que é em vivo, em animais, o que aconteceu? A dose de ivermectina capaz de matar o vírus em laboratório matou os ratos. Vou dar para ser humano tomar? Não! Se matou os ratos, é óbvio que ali acabou o meu trabalho. Eu mostrei que tem ação, mas eu não consigo usar no ser vivo. Tá? Então, infelizmente, vocês como pesquisadores vão passar por isso. Às vezes a gente quer que dê resultados, mas o resultado pode ser negativo, mas ele é um resultado igual. O orientador diz, mas não te deprime, resultado negativo também é um resultado. Já pensou se o cara resolve tomar, sei lá, 30 cápsulas de ivermectina até atingir a dose letal para o vírus e morrer? Então a gente também precisa publicar esses achados, né? Que é algo que geralmente os caras não chegam a publicar, ele já mostrou ali. E para quem entende um artigo científico, viu que realmente não funciona. O cara que não sabe interpretou aquilo ali mal e foi para as redes sociais, tome ivermectina que mata o vírus. Não, né, gente? Então vem essa questão aí. O que eu vou esperar? Que o corpo comece esse processo de diferenciação dos linfócitos. Então é isso que vai acontecer naqueles dias que a doença está evoluindo. Ele está se diferenciando em linfócitos de memória, ou seja, aquele mesmo tipo de vírus da gripe geralmente não vai mais te atingir, né? E também as células secretoras de anticorpos, que demora um pouquinho. Quando isso acontecer, a pessoa vai começar a se recuperar da gripe, tá? Então, é exatamente isso que acontece. Quando eu falo dos linfócitos T, aí eu estou falando principalmente, a gente vai ter dois tipos, tá? Nós vamos ter principalmente dois tipos, que é o TCD4. Sabe por que nimesulida é proibido para alguns países? Nimesulida? Nimesulida é anti-inflamatório. Ele pode ter algum efeito adverso, como até mesmo tem alguns medicamentos que causa até câncer. Compra sem receita, tem países que não é nem permitida mesmo. Eu acho que pode ser, porque freia muito a inflamação e pode causar até uma baixa do sistema imunológico, talvez. Pode acontecer isso às vezes, mas não sei, não ouvi falar. Até vou pesquisar sobre. Não ouvi falar. É, claro. Não, Eu tomo toda hora. Não vai ser aqueles médicos drogados, né? Vai. Não, vou tomar um calmantezinho agora, porque eu tô muito estressado. Vou tomar uma Ritalina, porque não sei o que. É assim que surgem os drogados. É igual a receituário livre. Em Amsterdã, a médica que era drogada, né? Tinha uma que era geral, né? Era era Ritalina, né? Só que a Ritalina, gente, ela tem o mesmo efeito da cocaína, ela é viciante. Aí a médica era viciada. Não, tem um cara que vai tomar 3 comprimidos de uma lapada, de um tiro, onde você vai morrer. Então pode ser outro dele. Um dia você vai. Bem manso dele. Gente, quando a gente fala dos linfócitos T, são inclusive os que são atingidos no HIV, lembra que eu falei? Que é o que o vírus invade. E aí a gente tem o TCD4 e o TCD8. TCD8. Qual a diferença deles? O CD4 vai agir
intracelular. Só que ele pega a proteína igual desse micro-organismo, sinaliza para abrir outras células, inclusive a natural killer ou outro linfócito T, que é o T citotóxico, tá? A neutralizar esse micro-organismo. Só que ele mesmo não consegue fazer isso, então ele só sinaliza, ele mostra a proteína daquele micro-organismo. O TCD8 é o chamado citotóxico. O que ele faz, gente? Aí eu acho que está mostrando exatamente naquela figura ali. Ele libera o que a gente chama de perforinas, tá? Que são enzimas que vão matar aquela célula que está invadida. Então, principalmente quando eu estou com um vírus, ele é intracelular. Então, ele vai ter atuação com CD8, tá? Então, é intracelular. Tá? Um vírus, por exemplo, né, ele vai invadir dentro da célula. Então, ele vai diferenciar esses linfócitos do TCD8, que vai começar a liberar as perforinas, tá? Então, ele vai se ligar nessa célula invadida, ele libera as perforinas que matam essa célula. E aí, como o vírus ele está se reproduzindo ali dentro, ele morre junto com aquela célula e ele sacrifica aquela célula em prol dos outros tecidos para não serem invadidos. Tá? Então, exatamente é isso que acontece. E no TCD4, como eu falei para vocês, é uma resposta extracelular, ele também vai mostrar as proteínas e vai atrair outra célula de defesa, e ele vai muitas vezes desencadear uma resposta inflamatória de outras células fagocitando aquele micro-organismo naquele local ali. Então ele sinaliza também. Que é o que a gente chama então das citocinas, quando a gente fala da febre, e interleucinas, quando a gente fala de resposta adaptativa. Tá? Então é o que a gente vai chamar de interleucinas. IL, interleucinas. Então, as interleucinas, como é que elas agem? Atraindo células de defesa no local. São comunicadores celulares, tá? E a gente também tem um outro tipo de linfócito T, que é o linfócito T supressor. Tem bastante informação, né? Isso que eu resumo bastante, né? Então, o linfócito T supressor, ele, ou o nome já diz, ele suprime a resposta inflamatória. O que é suprimir? É frear o processo inflamatório, tá? Então, ele suprime, ou seja, ele cessa a resposta inflamatória. Quando é que ele vai ser liberado? Quando a doença está se encaminhando para o final, tá? Então, quando a doença está acabando ali, que a gente já está combatendo esses micro-organismos, então as nossas células, ele também vai ter uma ação específica na imunidade celular, tá? Então, são células, gente, na imunidade celular são células que vão atuar na minha defesa. Então, principalmente quando eu falo em vacina ou adoecer, linfócitos B. Quando eu falo em outras funções do meu sistema imunológico, como a invasão do micro-organismo extracelular ou um intracelular, mas que seja capaz de gerar memória imunológica, a gente vai ter ação pelos linfócitos T. CD4 quando é extracelular, CD8 quando é intracelular. E ao mesmo tempo, para parar essa resposta imunológica, essa guerra, né, botar fim, né, como final, o linfócito T supressor. Quais são as imunoglobulinas? Que é uma das coisas que eu botei no livro de vocês. E que, pela desconfiguração entre os dois programas que eu usava e o do computador, não apareceu ali. Mas as imunoglobulinas são nada mais do que os anticorpos, tá? Específicos. Então, se eu tenho um anticorpo para uma gripe normal, ele não vai agir sobre o SARS-CoV-2 que causa Covid-19. Né? Se eu tenho um anticorpo para uma bactéria Clostridium tetani, ele não vai
eu colei uma tabelinha, não sei o que sucumbiu a tabelinha quando foi de um programa para o outro. É a IgM, principalmente URGS, tá, gente? E Enem não foca nisso, não decora isso. Mas a gente falando em URGS, né, católica, enfim. É? Ah, tem uma no livro de vocês. E já tem uma no livro de vocês. Pode ser a mesma questão que você está falando. IgM, IgG. Oi? Não, mas agora vocês vão saber, né? Agora vocês vão saber. E, inclusive, na faculdade vocês vão ter que saber muito isso. Tá? Não, porque é bem específico, né? Só que aí que eu falei, a URGS, ela gosta, às vezes, de uma especificidade, exatamente para diferenciar um candidato do outro. Então, cuidem isso, tá, gente? Pro Enem não, mas pra URGS sim. IgM. Tem aluno que fala, prof, é difícil, eu vou ter que decorar isso. Não. Pense no seguinte. Quem é que te defende primeiro quando acontece qualquer coisa contigo? A tua mãe. Ela não é? É, né? Então, pensa comigo. A resposta imunológica primária, adaptativa primária, vai ser mediada por anticorpos do tipo IgM. Tá? Então, aí vem uma questão muito importante, que agora eu vou mostrar um gráfico para vocês para a gente finalizar. Então, é a resposta adaptativa primária. Então, M de mãe. Exatamente porque a tua mãe vai te dar. O cara roubou, fez, aconteceu. A mãe dele, mas ele é pobrezinho, que ele sofreu muito quando ele. Né? Mas ela vai defender ele, né? Vai ser a primeira pessoa que vai defender sempre. Então, é a resposta adaptativa primária. E aí vem uma questão. Agora que eu vou falar para vocês, que eu vou mostrar o gráfico, como é que o cara pode relacionar principalmente com a Covid-19, que eu chuto muito numa questão assim, porque a gente ainda discute muito essas questões da resposta imunológica dessa doença. Quando eu tenho uma resposta secundária, eu vou ter uma alta linhagem de IgG. Então, a resposta, ela já não é mais do início da doença, ela é secundária. Então, a resposta adaptativa secundária. Quando eu falo em IgA, aí sim, eu tenho um perfil exatamente, né, da questão da amamentação, por exemplo, leite materno, que eu falei para vocês, que a mãe passa muitos anticorpos para a criança sobre. Então, a IgA está ligada principalmente ao aleitamento materno, são os anticorpos que são passados da mãe para a criança. Quando é que eu vou ter um perfil de IgE alto? Aí, quando eu tenho uma resposta ou a uma infecção parasitária, lembra que lembra eosinófilo também. E o eosinófilo, aliás, sobre respostas alérgicas e infecções parasitárias. E a IgE também. Então, é E de eosinófilo também, que não vai confundir mais, porque agora tu gravou qual era a célula e qual é o anticorpo específico. Então, a IgE, principalmente em alergias, rinite alérgica e tal, aqui eu já diferencio. Por exemplo, o Roberto chegou lá, quando ele foi só o nariz, eu vou usar ele agora. Eu todo mundo quer dizer, pobrezinho. E aí o que acontece? Tu tem rinite alérgica? Por isso que ele a rinite alérgica, tu falou em espirrar, a pessoa tá espirrando, né? Não, mas eu não vou nem dar desculpa da rinite, eu acho que eu tô gripado. Ih, olha aí, ó. Pô, e eu usei esse exemplo que ele me passou a gripe, né? Show, sai pra lá, não quero. Infecções, ainda falei que a gente diferencia, né? Agora a gente começa a diferenciar. Infecções parasitárias. Lembra que eu falei pra vocês, aí vocês médicos, de novo, num quadro clínico, analisando um paciente. O Roberto chegou lá espirrando. Não sei o que eu tenho, doutor, eu tô espirrando, tô isso, aquilo, aquilo, outro. Tem rinite alérgica? Tenho. Preciso diferenciar, o médico já vai pensar nisso, né? Mas ao mesmo tempo ele chegou para mim no auge da pandemia, onde tudo que a gente suspeita é que seja Covid-19. O que eu vou fazer? Vou pedir um examezinho de sangue para ele. Olha a importância do exame de sangue. Agora aqui entra vocês, médicos e médicos veterinários, né, Luiz, em ação. Não da Covid, mas vamos para outras doenças também. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o exame de sangue mostrar os anticorpos que estão em alta. Então, eu vou pedir um exame de imunoglobulinas. Se o Roberto está com uma rinite alérgica, qual a linhagem de anticorpos que vai estar em alta? IgE.
mas ele pode estar com a Covid-19. Se ele mostrar IgM, é aqui, gente, é o perfil, ele está mostrando sintomas, ele acabou de adquirir o vírus, tá? Então é a IgM, que é a da primeira resposta imunológica. Agora, ele também pode me mostrar o IgE em alta, quando uma crise de rinite alérgica, e o IgG em alta para a Covid-19. E aí, o que ele está me mostrando aqui? Que ele está com uma crise de rinite alérgica, mas que em algum momento da vida dele recente, ele teve também Covid-19. Ele teve uma resposta secundária com a Covid-19. Então, ou seja, ele pode ter tomado a vacina, inclusive, recentemente. Uma dose da vacina vai me dar uma taxa de IgG alta, tá? Então, é uma resposta secundária. Tem dois fatores. Quando é que eu vou produzir isso? Como eu falei, quando eu já estou melhorando da doença, esse perfil de anticorpos vai estar em alta. Tá? Então, eles são da resposta imunológica secundária. Mostrando isso para vocês no gráfico, se for URGS, obviamente os caras gostam de mostrar mais alguma coisinha, além de cobrar as imunoglobulinas, né? Eles vão cobrar também, às vezes, um gráfico. O aluno tem já se olhar para o gráfico e já dizer assim, deu, ferrou, agora eu não respondo mais. Mas o gráfico, eu lembro para vocês não podem se assustar, porque, né, Gil? Ele traz as informações para mim responder ali. Eu não preciso nem saber de cor, tá? Que é o gráfico. Mas eu acho que esse foi só, tipo, só deu os... Esse só tinha os anticorpos. E aí tinha que fazer ligar uma tabela lá. Mas se eu sou o professor da URGS que acordou com as plantas viradas e pensou assim, vou fazer uma questão para ninguém responder, vou plantar os anticorpos, mas vou botar no gráfico. E aí ele vai com a maldade mais acentuada. Pode acontecer, tá, gente? Eu já falei para vocês que eu falei de questão da URGS para os alunos ano passado. E eu disse, se o cara quer dificultar, ele vai nisso. Foi no Enem, gente, que o cara fez isso, não foi nem na URGS. Então, às vezes, tem umas previsões, né, de vocês, às vezes, sonhei com isso essa noite, vocês vão, daqui a pouco, se deparar com isso na prova, vão me mandar mensagem bem mais cedo, assim, ó, prof, caiu na prova. Aqui eu tenho o tempo, e aqui eu vou ter a taxa de anticorpos, que a gente chama de titulação. Então, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir uma titulação de anticorpos, que é a contagem da taxa de anticorpos nesse exame de sangue, tá? O que acontece, gente? Dia 0 e aproximadamente 14º dia, no dia 28 por aqui, tá? Vou mostrar mais ou menos assim. Aqui vou botar aqui a titulação 0, 10... Vou botar 0, 100 e 1000 anticorpos, tá? Isso aqui, esses números vão variar, então vocês não vão olhar especificamente para os números. Eu quero que vocês olhem como vai se comportar a curva do gráfico. Dia 0 da doença, por exemplo, o Roberto acabou de adquirir o vírus. De novo, Roberto, coitado. Às vezes a prof está fazendo bullying comigo hoje. Dia 0 da doença, acabou de adquirir o vírus. Ou seja, ele espirrou aqui e eu inalei o vírus. Na verdade, eu tinha feito esse exemplo, né? E aí o que acontece? Inalei o vírus. Como é que está a minha taxa de anticorpos para esse vírus que o Roberto me passou? Nada, né? Não tenho. Foi o que aconteceu no começo da pandemia. Ninguém tinha anticorpo contra essa doença. Mas daqui a pouco eu já começo. Amanhã eu já estou meio acordei cansadinha, começo a dar uma espirradinha, não sei o que. O que vai acontecer com a minha taxa de anticorpos? Vai começar a subir um pouquinho. Então ela vem do 0, tem uma subidinha e daqui a pouco ela vai baixar. Por que ela vai baixar? Porque essa resposta é a primária. Primária IgM, que é que depende da tua mãe, né? Então aqui eu tenho uma taxa de IgM, esse pico aqui altinho que teve foi uma taxa de IgM. Baixei esses anticorpos, melhorei? Ainda não, eu ainda estou com o meu corpo se recuperando. Mas inclusive é aqui que eu estou transmitindo o vírus, onde eu começo a ter sintomas bem altos, inclusive da doença. Vai baixar um pouquinho essa taxa de anticorpos e ela vai depois subir de novo. O que vocês... Deixa eu fazer mais diferenciado aqui. O que vocês vão perceber? Vou botar em cores diferentes para ficar melhor de ver. Então a taxa vem pequenininha e agora ela sobe. Subiu muito mais rápido, conseguem perceber? Que a curva está subindo mais. E eu vou ter uma
Quem é essa daqui? Resposta secundária. IgG. Esses são os meus anticorpos de memória imunológica que vão ficar lá. Ou seja, ou eu estou doente ou eu simulei a doença numa vacina. O que acontece na vacina? A mesma coisa, gente. Primeira dosagem da vacina, primeiros dias, IgM, primeiros 7 dias ali. 7 dias é o suficiente para tomar vacina e sair para pular carnaval? Foi o que aconteceu no Brasil, não foi? Foi ou não foi? Não, né? Só que o que aconteceu? Surgiu a vacina no Brasil, na outra semana era carnaval. As pessoas achavam que se tomou a picadinha já sai com um negocinho pendurado na cabeça, jogando floquinhos pra cima. Não, eu preciso pelo menos de 2 semanas para começar esse desenvolvimento da IgG. Então o que acontece? Aqui eu só estou doente enfrentando o vírus, aqui eu estou me protegendo, aqui eu estou desenvolvendo memória imunológica. Então quem tomou, vou botar aqui ó, memória, quem tomou só a primeira dose da vacina ficou protegido? Pouco ou nada? Quase nada, né? Pouco ou nada. É bem o que o Roberto me respondeu. Por quê? Porque é uma dose pequenininha. Então, quando eu tomo a segunda dose, como eu já tenho esses anticorpos de memória, a resposta vai ser muito mais rápida, tá? E a efetividade também. Ou seja, aqui, se ele vê o vírus de novo, ele ainda não tem capacidade de reagir. Aqui ele já tem, porque eu já tenho memória imunológica. Tirando a vacina de cepas, no final são quantas para Covid? Para Covid está em 4, os 2 lados vai para 5 já, né? Para 5. Sabe o que está acontecendo? Mas quem pelo menos tomou as 2 primeiras dosagens se preocupa um pouco menos, porque é o que a gente chama de imunidade de rebanho, gente. Mas eu não fui tomar, inclusive, uma questão da aula que diz. Surgiu o vírus, lembra que eu falei? No dia 0, surgiu o vírus. Ninguém tem imunidade. Sim, não faz. Tá? O que acontece depois? A gente resguardou dentro das nossas casas, tentando ter o menos contato possível. A gente sabia que no nível global que o vírus está, uma pessoa vem lá da China para cá para o Brasil trazer rapidinho, né, o vírus, porque ele vai se disseminando para os outros países. Então aquela reclusão ela foi muito importante nesse momento porque a gente não tinha vacina. O que aconteceu ainda? Além disso tudo, as pessoas começaram a morrer com a doença, né? Ou seja, não é um vírusinho qualquer que, né, uma gripezinha acabou, lá te resguardou e deu. Não, muita gente morreu. Inclusive pacientes sérios dizem que foi um médico não, foi um cara lá que estava no mercado de Wuhan e que ele estava infectado e não sabia que estava e aí tipo uma feira lá em Wuhan, tá? Então, tipo a Fernanda da vida aqui, e ele saiu disseminando o vírus, porque também tem um potencial alto de disseminação. Por isso que ele nos apavorou muito e realmente, né, o efeito dele foi muito rápido. O que aconteceu depois? Logo em seguida começou a corrida para desenvolver a vacina para a Covid-19. Teve gente que pegou vacina para o SARS-CoV-1 e tentou testar em laboratório para ver como ela funcionaria. Teve gente que pegou o vírus, matou e, né, fez uma vacina. A Coronavac foi isso, o vírus inteiro morto. Teve gente que inventou vacina recombinante, AstraZeneca. Eu pego uma parte do material genético do SARS-CoV-2 e vou inserir no adenovírus, que é um vírus que não causa problema em humanos, e vou, né, colocar na corrente sanguínea. Então, tudo são formas de vacinar. São formas que foram eficientes, inclusive, para desenvolver a vacina. Começou a vacina, mas não testaram, não deu tempo de testar qual vai ser. Gente, é um vírus morto, a gente sabe cientificamente que é um vírus morto, em pequenas dosagens, que aí vem a vacina da varíola, que eu até conto um pouco ali dessa historinha para vocês, que é quando George Washington mandou vacinar as tropas com o próprio vírus da doença, inocular o vírus da doença. Por quê? Porque ele sabia que a mortalidade da doença era 30 e tantos % e que da vacina era 0,33% da mortalidade. Mas tipo, toda vacina vai ser o mesmo IgM e o IgG. Aí isso vai da titulação também do vírus. Porque, por tipo, exemplo, agora eles sabem que como é que eles fazem a vacina viva? Eu vou testar em laboratório qual a carga viral que o Roberto vai adquirir do vírus para ele desenvolver a doença. Tá? Vou ver em animais em laboratório, não vou fazer isso em seres humanos, né? E aí o que acontece? Eu vou pegar, então eu vou pegar a titulação, ele desenvolve a doença em 100.
mais de 1000, tá? Incêndio. Então, se eu botar 10 na titulação do vírus, eu vou causar doença? Não, estou longe do 100, que é o mínimo de vírus que eu preciso para o corpo começar a desenvolver a doença. Então, provavelmente, eu vou desenvolver a resposta imunológica do corpo desse organismo, que foi o que aconteceu com as vacinas da varíola. Gente, eles pegaram um vírus diferente, inclusive foi da varíola bovina, para inocular nas pessoas. Como os vírus são parecidos, da varíola bovina e da varíola humana, ele acabava protegendo os seres humanos. Mas depois também se formulou com o próprio vírus da varíola essa primeira vacinação. Tá? Inclusive o médico, quando ele fez o médico, testou nele mesmo e testou no filho dele depois essa vacina, né, para liberar. Mas enfim, naquela época não existia comitê de ética, não tinha nada, né, então ele fez isso. E o George Washington, como é que ele chegou a essa conclusão? Porque ele mesmo tinha tido a doença quando ele era novinho, e depois, quando o vírus infectou ele estava adulto, ele não morreu. Ou seja, ele viu que aquela doença que ele desenvolveu quando ele era pequeno, que ele não morreu, protegeu ele. E a gente vê que várias doenças são assim, catapora, que tem só uma vez, cachumba, etc. Exatamente por conta disso, porque alguns vírus não mudam. Aí, diferente do SARS-CoV-2, que a gente está lutando, ele muda todo tempo. Né? O HIV não tem vacina efetiva exatamente por conta disso também. Mas que ele conseguiu ver que as pessoas sobreviviam realmente tomando vacina. Tá? Então ele disse assim, bom, entre perder meus soldados para uma doença que está disseminando mais do que a própria guerra, que era exatamente isso que ele estava comparando, e vacinar eles, e eu ter uma perda muito pequenininha de soldados porque se vacinaram, mas ao mesmo tempo que eles conseguem lutar a guerra, eu vou fazer isso. E aí foi que ficou registrado historicamente, vários livros de imunologia vão falar sobre isso, porque foi um achado também para a ciência, né? E aqui no Brasil, revolta da vacina. Porque aí as pessoas dizem assim, tá, mas como é que vai pegar o Covid e vai botar no meu corpo? Foi o que aconteceu agora, né, gente? Vai pegar, nem é SARS-CoV, as pessoas vão saber o que é SARS-CoV, vai me pegar o Covid, que é o nome da doença, e vai botar na minha corrente sanguínea, eu não vou adoecer. Aí tem que explicar para as pessoas, gente, hoje a gente não usa mais vacina viva, é uma vacina que o vírus já morreu, é parte do vírus. Não tem como ele voltar na geração zumbi, voltar à vida, né? E na verdade ele nem considera ser vivo, né? Mas voltar à atividade porque é pegar o braço do vírus, né? Tem que exemplificar mais um popular, porque não precisam lidar com pessoas, eles não vão entender essa linguagem médica. Pegar só o braço do vírus e vai gerar o vírus inteiro no teu corpo, não tem como. Tá? E é isso, exatamente, uma proteína spike, do capsídeo dele, que foi usada para produzir a vacina, ou o vírus inteiro morto, não tem como ele ressuscitar e voltar a se replicar, mas a vacina viva sim, ela tinha esse medo e a revolta da vacina foi exatamente isso. Então o governo teve que obrigar as pessoas a tomar a vacina, né, porque ninguém conhecia, ali era aceitável, né, gente? Hoje, com toda essa informação que a gente tem, né, negligenciar a vacina é inadmissível, nos dias de hoje, no conhecimento que a gente tem hoje, tá? Então, aí a gente tem os tipos de imunização que eu falei para vocês. Então, o que é uma imunização? Só para a gente finalizar, sei que vocês já estão um pouco descansados, né? Umas carinhas do download, aquela. Então, imunização ativa, a gente já falou isso na histologia, mas só recapitulando. Imunização passiva. O que é uma imunização ativa? Quando eu tive a doença, ou eu tomei a vacina, e eu vou diferenciar linfócitos B plasmócitos e linfócitos B de memória. Isso é uma imunização ativa. Então, vacina é um tipo de imunização ativa ou a própria doença. Tá? Imunização passiva, transferência dos anticorpos produzidos previamente. Então, aí eu tenho a amamentação, que é uma forma natural. Que é que eu estou passando na amamentação, principalmente EGA. Tá? Vai aparecer numa questão IgD, que ele vai ter essas mesmas funções. Tá? Na amamentação e também no soro antiofídico. Soro antiofídico, soro antitetânico. Então, aqui na ativa, eu tenho memória imunológica. Então, ela que a gente chama de protetiva ou duradoura. Protetiva ou duradoura. E aqui não desenvolve memória. Se ela foi amamentada, tomei no soro, não desenvolve memória.
remediativa, que é quando a pessoa já teve o contato prévio também, né? Aqui é preventiva, aqui é, né, remediativa. Eu não vou dar uma vacina para a pessoa que já está doente, a não ser exceções, né? Na biologia tem, na medicina tem. A pessoa que teve lá, a Gil me falou da antitetânica dela que não está em dia. E aí ela se acidentou com qualquer outra coisa, eu vou dizer assim, vou te dar um soro antitetânico e uma vacina antitetânica. Por quê? Porque ela precisa da memória imunológica de novo, mas o soro, se a toxina está na corrente sanguínea dela, já neutraliza, os anticorpos se ligam ao redor e neutraliza. Tem uma função da vacina do HPV também, né? Tem uma função da vacina do HPV também adiantar mesmo para... Exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente vai fazer isso, mas é em conjunto. Não é assim, eu vou dar só a vacina para Gil que se cortou agora. Não, se a toxina estiver na corrente sanguínea, ela vai levar aquelas 2 semanas no mínimo para começar a desenvolver a IgG. Isso não vai proteger o corpo dela. Só depois que estiver em alta. Depois que estiver em alta, não resolve. Tem que ser na hora. Certo, gente? Então, na aula que vem a gente já faz algumas questõezinhas. A minha mãe não quis na época que estava HPV no colégio, né? E aí eu não sabia de nada, e a minha mãe é bem contra. E aí ela disse pra eu não tomar. Não tomei, aí agora eu quero tomar. Só que ela custa muito caro. Muito caro. Entendi. E aí eu